trará o que será conhecido como 3 dias de escuridão, onde alguns acreditarão que se trata do apocalipse, muitos irão cometer suicídio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Lu, tudo bem com vocês? Espero de verdade que sim. Hoje vou falar com vocês sobre algumas revelações feitas através de psicografia, falando sobre mudanças no mundo a partir de 2020. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É um clique, é rapidinho, não leva nem um segundo, eu sei que você consegue. Mas antes de começarmos, a pessoa que me enviou essas revelações fez uma breve descrição de sua trajetória, para ficar melhor para vocês entenderem como foi a trajetória até as revelações que foram psicografadas e que vou falar para vocês hoje. Então vamos começar? Tudo começou quando eu tinha aproximadamente 12 anos. Numa noite eu despertei e ao abrir meus olhos vi uma criança de mais ou menos 6 anos de idade, com um vestido branco rodado e uma bonequinha em suas mãos. Essa imagem foi muito assustadora mesmo. Nesse momento, me levantei da cama e, como qualquer criança, fui para o quarto de minha mãe. Foi quando, pela primeira vez, tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí por diante, as coisas começaram a sair do controle. Minha mãe estava muito assustada com a minha situação e começou a me levar a centros espíritas, rezadeiros, inclusive a médicos, onde cheguei a fazer exame cerebral, para verificar se eu estava bem, ou se eu estava com algum transtorno. Mas, como já era esperado, eu estava bem, pelo menos ao que se relaciona ao corpo físico. O tempo foi passando e as visões aumentando. Em viagens familiares, sempre adorei conhecer museus, fortes, monumentos antigos, pois as memórias desses locais e suas energias me encantavam de uma forma inexplicável. Então, um dia, ao visitar um forte na cidade de Fortaleza, entrei em uma sala que na época creio ser a administração do local. E lá vi muitas pessoas, como se estivessem em uma época de guerra. Por onde passava havia dor e sofrimento. Muita energia negativa. O que antes me encantava andar, estar nesses locais históricos, agora me machucava, pois via muitas pessoas morrendo e sofrendo. Via a dor daqueles que foram julgados e condenados à morte por afogamento. O tempo passou e deixei de lado a minha espiritualidade. Assim, o sofrimento que sentia deixou de existir, mas com isso também negligenciei o que deve ser visto como bênção divina. Assim, a vida seguiu, sem sofrimento, mas também sem visões. O tempo passou e eu cheguei à maioridade. E minha vida continuava normal, como a vida de qualquer pessoa. Até que tudo mudou em um final de semana. O que seria uma tomada de cerveja com um amigo e a minha família tomou um rumo totalmente diferente. Por volta da meia-noite do sábado para o domingo, o som do meu carro começa a tocar de forma totalmente desconexa. Então fui até o meu carro, desliguei e liguei novamente. Sabe, reiniciar para ver se volta ao normal? Foi isso que fiz. E ele voltou a tocar normalmente por alguns minutos. Mas quando tocou a música onde ele bugou a primeira vez, ele volta a fazer o mesmo ruído. E nesse momento comecei a me sentir observado e incomodado com a situação. Novamente, vou ao meu carro, mas dessa vez eu desliguei tudo. Apaguei as luzes e resolvi deitar. Estávamos em 4 pessoas. Era para minha mãe ter ido com a gente nesse dia. Porém, em cima da hora, ela falou que não iria, pois não estava se sentindo bem. Passado um tempo, todos já haviam ido deitar. Foi quando começamos a ouvir um zumbido, semelhante a de uma janela abrindo, porém com muita força e controle ao mesmo tempo. Esse zumbido aumentava e diminuía. Logo em seguida, tivemos a sensação que a noite virou dia, pois uma luz forte passa a iluminar toda a casa. Eu logo quis sair para ver o que estava acontecendo no lado de fora. Porém, fui impedido por minha irmã. Após uns 10 minutos dessa tormenta, iniciou-se um total silêncio. Ouvíamos apenas as ondas do mar e os grilos na parte externa da casa. Então ligamos a televisão, pois ninguém estava conseguindo dormir. O tempo passou e o cansaço foi vencendo a estranheza de tudo o que havia acontecido. Então acabamos por pegar no sono.
Eu com um espeto de churrasco na mão e meu amigo com uma faca. Afinal, era a única coisa que tínhamos naquele momento para nos proteger, caso algo invadisse a casa. Ao retornar a Maceió, liguei para minha mãe e contei o ocorrido. E logo ela me respondeu: "Por isso não quis acompanhar vocês nesse fim de semana." Pensei comigo que era muito estranho. Como minha mãe poderia saber que algo estranho iria acontecer? E mais estranho ainda, por qual motivo ela não me contou? Mas entendi que ela não queria estragar o nosso final de semana, pois poderia ser que nada acontecesse. Então deixei isso para lá e vida que segue. O tempo passa, a vida continua e coisas estranhas em minha vida continuam a existir. Já sentiu como se alguém estivesse te observando? Pois bem, era essa a mesma sensação que eu tenho. Mas hoje já aprendi a conviver com essa sensação e entender que é necessário, pois hoje sei que não se trata de um estranho, e sim de um amigo ou talvez um guia. E assim começa o meu relato, sobre as coisas que são necessárias saber. E todos aqueles que quiserem acreditar no que eu vou dizer, com certeza ficará mais fácil aceitar os acontecimentos de uma forma que causará menos danos. Então, começando. Por volta de junho de 2019, comecei a escutar coisas desconexas e ter sensações de estar vivenciando coisas que não eram reais. Tempos depois, recebi novamente a mesma visita que havia ido até a minha casa na praia. Lembram a luz forte que fez a noite virar dia? Pois bem, ela surgiu novamente, mas não em carne e osso. Vamos chamar aqui de forma espiritual ou projetada. Então essa forma começa a me passar informações. E essas informações eu deveria entregar a uma pessoa de confiança, para que ele ou ela pudesse acreditar em mim no futuro próximo. E assim eu fiz. Chamei um amigo em minha casa e nos sentamos e peguei um caderno onde eu escrevo as coisas mais importantes para mim e comecei a escrever e a explicar tudo para ele. Transcrição do que me foi dito 25/6/2019 por volta das 15h30. Inicia-se. Primeira revelação. 1 mais 1 igual a 0. O conceito individualista deixa de existir. Todos terão que viver em harmonia com o todo, o cosmo e o universo. O amor tem que ser fraternal. Ou se aprende a viver com as pessoas que estão próximas, ou se perderá a possibilidade de viver. Não existe mais o eu sozinho. O eu agora passará a ser o coletivo. A individualidade tem que acabar. Segunda revelação. Visões. Começarão a existir visões semelhantes com várias pessoas. Qualquer um que tenha uma possibilidade ou uma ligação espiritual, e pessoas que não têm podem começar a ter, pois está existindo o abrandamento da estrutura pessoal e aumentando a frequência das conexões com seres intergalácticos, com as pessoas que estão na Terra. Terceira revelação. Centros de auxílios. Os centros de auxílios espirituais estão se desmantelando. Com o aumento dos suicidas e o aumento das pessoas que estão desencarnando de forma abrupta, por razões diversas, tais como acidentes ou mesmo descontentamento com a vida, isso está fazendo com que os seres bem mais evoluídos em relação aos seres que estão na Terra venham a intervir, desfazendo os centros de auxílio para a evolução, tais como colônias de recepção de pessoas, seres desencarnados. Agora, as colônias infantis estarão com os suicidas. Crianças não irão mais às colônias, acredito que por metodologia mais branda ou pouca evolução do espírito desencarnado. Quarta revelação. O evangelho vai ser deixado de lado. A partir do momento que as pessoas compreenderem que o que move a existência do ser humano é o amor e que não é necessário ter preceitos religiosos para se coordenar, vão entender que a vinda de Cristo nada mais é do que a pura expressão de amor. Ou seja, amar ao próximo. Deus enviou seu Filho para provar que com o amor se consegue tudo. Então qual a função de Cristo? Essa resposta não poderia ser mais simples. A função dele é a de somente transmitir o amor. Quinta revelação. Vai surgir um homem, vai surgir uma pessoa com semelhança a Chico Xavier. Acredito que com semelhança gay ou assexuado, que vai ao meio da situação ser um interlocutor. E esse período vai durar 2 anos. Ele tratará diretamente da modificação do bem comum, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas primeiro você terá que amar a si mesmo, pois quando todos compreenderem que se amando
Não será mais necessário amar ao próximo, pois todos vão se amar, pois o conceito de amor é interno, fraternal. E porque quando você se ama, você não é ruim com ninguém. Ame ao próximo como a ti mesmo. Sendo assim, todo o bem que você quer para a sua vida, você vai querer para a vida de todos. Todos mesmo. Animais, pessoas, plantas. Pessoas com energias positivas serão selecionadas para estar aqui. Pessoas de energias negativas vão ser tendenciosas para cometer situações como as que estão acontecendo agora, porque não conseguirão ficar aqui. Não quero dizer que queiram cometer suicídio premeditado, mas elas não conseguirão ficar aqui. Sexta revelação. O novo mentor espiritual surgirá no Brasil. Ele vai se contrapor, ele irá gerar uma revolução cristã, onde a igreja evangélica dirá que ele é o anticristo, ou algo parecido, mas ele não é. As ideias vão surgir de várias congregações, vão surgir várias igrejas, seitas, cultos, pois vai ficar insustentável a ideologia cristã. E cada uma que surgirá, virá com um propósito diferente, uma ideia diferente. Sétima revelação. Vão ter vários grupos de seguidores, evolução conceitual. E essa evolução foi dividida da seguinte forma. De 1900 até 1950, tivemos toda a estrutura para desenvolver tecnologias, equipamentos com auxílio exterior e com pessoas aqui implantadas. De 1951 a 2019, tivemos o aprimoramento. Nos deram a liberdade total de pegar a tecnologia dada e desenvolver da forma como achássemos melhor, sem nenhum auxílio exterior. Nesse período não foi inventado nada. Durante esse período só tivemos melhoramento e aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. E então nos deram mais 50 anos evolutivos. Não é o apocalipse, não vai acabar o mundo, mas vamos evoluir. Vão surgir curas de doenças, mas na busca de curas dessas doenças, vai surgir uma nova doença que vai gerar uma pandemia que praticamente destruirá o Oriente Médio. Não sei em que conceito vai acontecer essa situação de guerra e de não guerra ao mesmo tempo, mas com o surgimento desta confusão, irá surgir a União Nuclear liderada pelo governo dos Estados Unidos. Vai existir um tratado. Eu acredito que o Oriente Médio vai ser extinto deste meio. Em meio a toda essa confusão, acontecerá também a paz eminente em uma nação de guerra. Oitava revelação. Um novo livro será adicionado à Bíblia. O Vaticano vai sofrer uma grande pressão. Após esses acontecimentos, ele abrirá a porta de alguns de seus segredos e irá revelar um novo livro da Bíblia. E esse livro é sobre a vinda de Cristo, que já é eminente. E passarão a tratá-lo como governador da terra, e não mais como o único e onipotente do universo. Nona revelação. Desocupação do plano espiritual. Prevendo uma iminente desocupação do plano espiritual, o resgate do umbral foi praticamente zerado. O acolhimento dos desencarnados está sendo feito de forma imediata. Exemplo: se você morreu, já será encaminhado. Não existe mais planos evolutivos. Você vai a uma colônia, a qual irá tratar de fato seus problemas, e não passará mais por todo esse sofrimento. Pois nós entramos em uma nova era, e nesse novo momento nos foi dado a possibilidade de poder evoluir de forma diferente. Sendo assim, se você não evoluiu na Terra, agora você irá regredir, vai voltar. Você não fica mais preso a este plano espiritual terrestre. O reagrupamento dos não evoluídos e dos menos evoluídos. 10ª revelação. O encarne agora é por mérito. A nova leva de pessoas nesses próximos 50 anos vão ser de pessoas que fizeram coisas boas. Não vai mais ser por demérito ou por acolhimento familiar. Sendo assim, agora você terá o desligamento familiar total. Você não mais vai viver entre os entes queridos, quando desencarnar e quando for reencarnar. Agora os grupos de auxílios para a evolução dos encarnados é que vai direcionar as pessoas que já evoluíram suficientemente. Eles irão para planos mais evoluídos. A evolução agora será por conhecimento de vidas anteriores. Os encarnados escolhidos terão lembranças de conhecimentos de vidas anteriores. Se você for um carpinteiro na vida anterior, nesta você já terá o conhecimento mais o aprendizado desta vida, que somando seria um gênio da carpintaria.
O conceito de plano evolutivo pessoal e autossuficiente será através de discernimento. A pessoa vai ter a possibilidade de reconhecer se ela realmente tem a capacidade de vir para a Terra. Não vai mais ser uma coisa direcionada. Quando a pessoa desencarnar, ela vai se autoconfrontar com a sua estrutura para voltar. Caso ela se ache capaz de evoluir, aí a escolha de voltar é dada a ela. E se você não se achar capaz, não virá, pois não será mais obrigatório o retorno para evoluir. Uma vez que novos seres, espíritos, já estão mais evoluídos que todo o nosso plano atual, em muitos anos e quem sabe até milênios. Contudo, é provável que a igreja atual venha a ruir. O conceito de religião católica suma. Os centros espíritas deixarão de ser buscados por pessoas em busca de respostas, pois não será mais necessário esse trabalho de acolhimento com os desencarnados. E a igreja vai ruir, pois foi lá onde todos esses anos foi pregada uma coisa moldada ao interesse direcionado pela igreja, reis e etc. Agora surge a real situação. São 2000 anos perdidos. A comunicação com seres desencarnados vai praticamente sumir. Pois com esse novo livro adicionado à Bíblia, teremos a capacidade de falar com Jesus. Não será mais necessária a moeda da mediunidade, onde vamos ao centro espírita buscar falar com o ente falecido, buscando muito mais uma justificativa para nós do que para ele. Pois as pessoas vão conseguir entender que é mais fácil obter conforto em Jesus do que em locais de reza e de culto, seja lá qual for. Tendo em vista que no Espiritismo teremos uma grande pausa. Nesses contatos será inviável ficar com o telefone na mão, sem saber para quem ligar, pois a linha estará cortada. Além do que, como existiria contato com esse plano evolutivo se esse está em andamento? Não haverá mais espíritos perdidos ou vagando. Não haverá ninguém no plano espiritual disponível para tratar de assuntos pessoais. Imagina da seguinte forma: agora não estamos mais em uma estatal, e que a firma espiritual foi privatizada e que todos aqueles que estão lá realmente para cumprir uma missão. E essa é a evolução terrestre. Não digo que não haverá nenhum contato, ou melhor, ratifico o dito acima. Afirmo que os contatados serão para fim de evolução, o que fará uma grande diferença. Quem sabe até um grande salto na humanidade, como dito por um astronauta ao pisar na Lua. Imaginem quantos espíritas que hoje estão em controvérsia com a grande realidade espiritual, e até mesmo com os que não estão se preparando para evoluir junto com o que acontecerá. A não aceitação gera desastres, e aí surgem os grandes charlatões, os grandes enganadores. Observação: não será tirado o dom daqueles que o recebeu, mas se não houver motivos para ter, não será permitido seu uso. Porém, aquele que receber deverá entender e dedicar boa parte de seus estudos ao mundo espiritual, pois com um rompimento, uma fresta será deixada, e muitos aflorarão uma mediunidade maravilhosa. Contudo, alguns não mais poderão utilizar-se dela. Não vão aceitar, não vão querer se perder ao acaso do destino e simplesmente serem esquecidos. Não serão eles jogados aos leões, sedentos por carne. Então o que farão? Irão se reunir em uma nova jornada de mentiras e deleites pessoais. Como um pastor que cura sem curar, um médium que nunca viu um espírito nem sequer sabe o que é. Aquele que somente se apegou a uma coleção de passagens retiradas por um estudioso e nada mais. Não se apeguem a papel e tinta, foquem em suas mentes e em algo que possa ser visto, algo que possa ser lembrado, e tudo isso te tornará alguém melhor e mais feliz. 3 serão os que irão mentir, porém um será condenado a algo inescrupuloso. Em tese, o contexto atual de desenvolvimento cristão some. Reinicia-se uma nova etapa e um novo mundo, em que todos teremos que aprender a viver. A revelação mais intrigante de todas, na minha opinião, em teoria, vai ocorrer esse ano. A 11ª, a revelação bomba. 3 dias de escuridão. O que vai acontecer até o fim deste ano é uma coisa extremamente interessante. Passaremos por uma atividade cósmica inimaginável, e essa atividade cósmica trará o que será conhecido como 3 dias de escuridão. Serão 72 horas sem comunicação, sem nenhum tipo de fornecimento energético, sem nenhuma comunicação
estaremos literalmente no escuro. Durante esse período de escuridão, onde ficaremos sem nenhum tipo de comunicação, onde alguns acreditarão que se trata do apocalipse, muitos irão cometer suicídio. Mas tudo isso será a resposta da Terra às altas cargas energéticas do nosso planeta, ao momento em que estamos passando atualmente. Todos os tornados, raios, enchentes, ressacas não serão nada se comparado ao que está por vir. As cargas energéticas terão que ser estabilizadas e isso tudo está muito próximo de acontecer. Bom, gente, essas foram as revelações que chegaram até mim para que eu repassasse para vocês. O que vocês acham? Repassem se achar que elas são relevantes. Vai acontecer tudo isso? De verdade eu não sei. Mas o mundo está sempre em constante mudança. Realmente pode ser que isso esteja previsto, mas que não aconteça. Mas pode ser que tudo isso seja algo que está batendo à nossa porta. E mesmo que não queira aceitar, não terá outra opção a não ser lidar com as consequências. Eu não duvido de nada. E você? Vamos ver, né? Se a gente chega a 2021 sem os 3 dias de escuridão, ou vamos ter os 3 dias de escuridão. Não sei. Mas você já está sabendo, então já se proteja aí de alguma forma. Bom, se me assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho das notificações. Me sigam também em minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. A todos que me enviaram seus relatos, a todos que ficaram comigo até agora, o meu muito obrigado. Obrigada pelo carinho e confiança de todos vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.